Tem um texto aqui que, para eu falar a verdade, eu não tenho a menor noção do que trata. Quer dizer, a menor noção eu tenho, porque estou tratando aqui no canal sobre microeconomia, que é uma playlist que eu estou construindo especificamente, que vai ao ar toda quarta-feira. E nos últimos vídeos eu tratei sobre impostos, subsídios e racionamento do ponto de vista microeconômico. E hoje vamos tratar sobre um exemplo, o programa de cupons de alimentação. Então é sobre este exemplo que eu não faço a menor ideia, eu não li ele, não sei nem se eu vou conseguir entender, mas vamos ver juntos aqui. Se eu não entender, ok. Porque microeconomia é um assunto bastante complexo, bem difícil. Hoje eu estou bem gripado essa semana, na verdade, e tenho que gravar, né? Então, qualquer coisa que aparecer aí no vídeo, já que eu estou falando, todo mundo vai reparar, né? Mas de ficar suando o nariz, enfim. Porque realmente estou bem gripado e eu preciso gravar porque eu não posso perder a oportunidade de tratar sobre isso. Vamos lá então, exemplo do programa de cupons de alimentação. Preciso situar você, caso você tenha embarcado nesse vídeo agora. Eu estou construindo uma playlist aqui no canal de microeconomia. Este canal é sobre economia também e estou construindo uma playlist específica sobre microeconomia. E o texto base que eu estou utilizando é do Varian Microeconomia Princípios Básicos. Caso você tenha interesse, tem um link na descrição. Essa é uma das disciplinas mais difíceis de economia. Eu cursei economia, sou economista, me formei, né? Em 2022, eu nem lembro direito quando me formei, porque demora tanto a federal aqui, o UFPR é uma burocracia que vocês nem fazem ideia. Mas vamos lá. Eu estou no capítulo 2 deste livro. O capítulo 2, ele trata do quê? Já estou avançando aos poucos, né? Trata de restrição orçamentária. Então, sem entrar em maiores detalhes conceituais, basicamente restrição orçamentária, como diz a própria palavra, é uma restrição de orçamento. Imagine que você tenha aí 2 produtos para escolher entre um computador e um celular. Você tem que fazer uma escolha, você coloca isso graficamente, né, entre computador e celular, e aí você tem uma restrição de orçamento para gastar com isso. Você vai ter que escolher entre uma coisa e outra, ou as duas coisas, né? Então, essa restrição orçamentária, ela busca mostrar isto, que é tentando evidenciar graficamente a sua escolha destes produtos, nessa escolha conflitante. Então, esse gráfico, a tendência dele é negativa, né? Então, a reta orçamentária, ela forma um triângulo, assim, sabe? Nessa posição. Deixa eu mostrar aqui. Aqui, ó. Isto aqui é uma reta orçamentária. O que isso significa? Significa que entre comprar um celular e um computador, você precisa respeitar o seu orçamento, né? Você não consegue passar daquilo. Se eu tenho, sei lá, 3 mil reais, 3 mil reais é o teto disso, né? E aí pode variar tanto para um produto como para outro. Vamos supor que eu tenha 3 mil para gastar com o celular, mais 2 mil para gastar mais 5 mil para gastar no computador. Então a reta que nós formamos é mais ou menos assim. E aí existe essa restrição orçamentária que não dá para passar. E aí o que esse capítulo tenta fazer é explicar como que acontece essa dinâmica. Quando que a reta orçamentária varia, quando que ela não varia, quando que ela se desloca, porque variação é uma coisa, deslocamento tanto para o centro como para fora é outro. É um assunto bem complicado dentro de microeconomia. Mas o importante disso tudo é basicamente entender que uma reta orçamentária forma esse padrão gráfico e que ali existe um conjunto orçamentário e que existe uma fórmula, inclusive, uma fórmula bastante clássica que define essa restrição orçamentária, que é preço do produto 1 multiplicado pelo produto 1, pela quantidade, mais preço do produto 2 multiplicado pela quantidade do produto 2, igual M, ou seja, a restrição, ou seja, o orçamento, né? Bom, só fiz uma breve revisão aqui, que na microeconomia se estuda desta maneira, com este modelo matemático, a escolha entre pessoas com relação à restrição orçamentária. Porque microeconomia é uma das grandes áreas da economia que se preocupa em entender o que define, o que determina o preço das coisas, dos bens, das mercadorias, dos serviços e como que há essa inter-relação entre empresa, entre famílias, enfim, entre todos aqueles agentes econômicos que fazem parte da microeconomia e não da macro, que é diferente. Macro envolve governo, envolve taxa de juros, entre outras coisas. Mas estou me alongando aqui, já estou há 4 minutos fazendo uma introdução e estou demorando para entrar no exemplo de hoje, que eu acho que eu nem vou conseguir entender, mas vamos ler juntos aqui. Exemplo, o programa de cupons de alimentação dos Estados Unidos. Isso para quê? Para a gente entender melhor o que é o imposto, subsídio e racionamento. Desde a lei de cupons de alimentação de 1964, o governo federal dos Estados Unidos subsidia o consumo de alimentos, e esse subsídio pode ser tanto por valor como por quantidade. Nós aprendemos isso nos vídeos anteriores. A população pobre, ou seja, o governo ele subsidia a população pobre.
deste cupom de alimentação. Os detalhes desse programa já sofreram diversos ajustes. Descreveremos aqui os efeitos econômicos de um desses ajustes. Então, isso que nós vamos tratar hoje é a descrição do efeito econômico de um subsídio que o governo deu para um cupom de alimentação em 1964. Antes de 1979, as famílias que satisfizessem certas exigências podiam comprar cupons de alimentação, que, por sua vez, podiam ser usados para comprar comida em estabelecimentos varejistas. Em janeiro de 1975, por exemplo, uma família de 4 pessoas que participasse do programa podia receber $153 mensais em cupons. Então o governo é como se fosse uma Bolsa Família, passava esse subsídio, esse valor. O preço desses cupons dependia da renda familiar. Uma família de 4 pessoas com renda mensal de $300 pagava $83 pelos cupons de alimentação relativos ao mês. Já para uma família de 4 pessoas com uma renda mensal de $100, bem menor, o custo por mês dos cupons era de apenas $25. Isso lá em 1975, né? Antes de 1979, o programa de cupons de alimentação consistia num subsídio ad valorem sobre o consumo de alimentos, ou seja, sobre o valor e não sobre a quantidade, antes de 1979. A taxa de subsídio dos alimentos dependia da renda familiar, então é sobre o valor. Então a taxa de subsídio dependia da renda familiar, é sobre o valor e não sobre a quantidade de bens adquiridos. Porque nós temos que entender essa diferenciação entre ad valorem e quantidade, né, que são situações diferentes. A taxa de subsídio do alimento dependia da renda familiar. A família de 4 pessoas, que pagava $83 pelo total mensal de cupons, recebia alimentos no valor de $1,84 por dólar pago. 1,84 é igual a 153 dividido por 83. Do mesmo modo, a família que pagava $25 por seus cupons recebia $6,12 em alimentos por dólar pago. 6,12 é igual a 153 dividido por 25. Deixa eu ver que figura que é essa. Nós temos uma figura aqui. Daí temos uma figura que depois eu vou tentar explicar. A figura 6 mostra como o programa de cupons de alimentação afetava o conjunto orçamentário de uma família. Na figura, medimos no eixo horizontal o dinheiro gasto em alimentos e no eixo vertical a quantia gasta em todos os demais bens. Como medimos todos os bens em termos de dinheiro gasto com eles, o preço de cada bem será automaticamente de 1 e a reta orçamentária terá uma inclinação de menos 1. Se uma família tem permissão para comprar $153 de cupons para alimentos por $25, isso representa um subsídio de aproximadamente 84%, ou seja, 1 menos 25 sobre 153, na verdade 25 sobre 53 e 1 menos, né? A compra de alimentos, de modo que a reta orçamentária terá uma inclinação de aproximadamente menos 0,16, 25 por 1, 53, até que a família gaste $153. Cada dólar que a família gasta em alimentos até $153 reduz seu consumo de outros bens em cerca de 0,16 centavos de dólar. Depois que a família gastar 153 em alimentos, a reta orçamentária voltará a ter uma inclinação de menos 1. Sim. Esses efeitos produzem o tipo de dobra descrito nesta figura, né? As famílias de maior renda tinham que pagar mais por seus cupons de alimentação, de modo que a reta orçamentária inclinava-se mais à medida que a renda familiar aumentava. Em 1979, o programa de cupons de alimentação foi modificado. Em vez de exigir que as famílias comprem cupons de alimentação, o governo agora fornece gratuitamente esses cupons a determinado grupo de famílias. A figura 2b, por exemplo, mostra como isso afeta o conjunto orçamentário. Suponhamos que uma família receba mensalmente $200 em cupons de alimentação. Isso significa que ela pode todos os meses consumir mais $200 em alimentos, independentemente do que gaste com os demais bens. O que implica que a reta orçamentária se deslocará a 200 para a direita, ou seja, vai aumentar. A inclinação não variará. $1 a menos gasto em alimentos significa $1 a mais para gastar em outras coisas. Mas, como a família não pode legalmente vender cupons de alimentação, a quantidade máxima que ela pode gastar com os outros bens não muda. O programa de cupons de alimentação é, na verdade, um subsídio de montante fixo, exceto pelo fato de que os cupons de alimentação não podem ser vendidos. E aí nós temos um gráfico aqui, cupons de alimentação, como o programa de cupons afeta a reta orçamentária. A parte A mostra como o programa antes de 1979 e a parte B depois dessa data. Deixa eu ver se eu entendo o gráfico aqui bem rapidamente, porque esse vídeo já está longo demais.
Então, no eixo X nós temos os alimentos, os outros bens, beleza, 153, reta orçamentária com cupons de alimentação, reta orçamentária sem cupons de alimentação. Realmente a reta orçamentária sem os cupons, ela é atraída para o centro do gráfico, portanto ela é menor. Agora, num outro caso em que a reta orçamentária com cupons de alimentação, reta orçamentária sem cupons de alimentação, passando a 200, sem que você tenha que pagar por isso. De qualquer maneira, a reta orçamentária aumenta mesmo, se desloca na verdade, ela se desloca, tendo a maior possibilidade de comprar outros bens. Bom, esse é um exemplo um pouco complexo, não quero entrar em maiores detalhes, eu tenho que ler com mais calma aqui e tentar pensar sobre isso, mas o fato é que este exemplo apenas tentou trazer essa ideia básica do que seja um subsídio, um racionamento de imposto, nesse caso apenas um subsídio, o quanto que isso impacta mesmo na restrição orçamentária de uma pessoa. Então, o imposto mesmo. O imposto ele impacta diretamente numa restrição orçamentária, você consegue comprar menos coisas, né? Menos bens e serviços. Da mesma forma que o racionamento e o subsídio, dependendo da situação, você pode acabar comprando menos, como é este caso. Acho que ele trouxe esse exemplo para mostrar que nem sempre o subsídio ele é benéfico. Neste caso, não foi bom no começo, porque você tinha que pagar por esse cupom. E isso fazia com que tua restrição fosse menor. A partir do momento que você deixou de pagar pelos cupons, eles foram livremente abertos e divididos entre outras categorias de famílias, então a restrição orçamentária ela se deslocou, aumentando. Bom, este foi o vídeo de hoje. No próximo vídeo eu quero tratar sobre variações da reta orçamentária. Já quase finalizando o capítulo 2. Valeu! Dá uma olhada no vídeo anterior, caso você tenha interesse, onde eu tratei sobre o quê? Sobre racionamento. Vou deixar o vídeo aqui no final, valeu!